traduzir para vocês quais são os testes de processamento auditivo que existem. Existem os testes dicóticos, então percebam aqui, ó, tem um foninho, e eu coloquei para vocês que o som é diferente entre as orelhas. Então, o dicótico, o paciente vai estar com fone, recebendo um som em cada orelha. Monótico é o que nós acabamos de ver, o fala comprimida, que vem uma lista para a orelha direita e outra lista para a orelha esquerda. Os dióticos, que nós não falamos deles ainda, são os que não precisam de fone, que a gente faz fora da cabina. Então, por exemplo, o paciente vai estar sentado na nossa frente, a gente pede para ele fechar os olhos e fala para o paciente assim: eu vou repetir para você uma sequência de sílabas. Por favor, repete para mim como você entender. E daí a gente fala para o paciente assim: patacafá. E ele tem que repetir: patacafá. Então, os testes dióticos são os que a gente faz sem fone, fora da cabina, no ambiente de consultório. A gente também usa um sino para fazer localização sonora. E tem um kit, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes depois. Tem um kit de processamento auditivo, que é o que a gente usa para fazer os testes dióticos, que tem um coco, um sino, um guiso, um agogô, que são para nós fazermos a memória sequencial para som não verbal, que é com esse kit, e a memória sequencial para som verbal é o patacafá, que eu acabei de fazer, tá? Mas a gente volta, que eu só estou introduzindo. E os binaurais são os que nós vamos estar novamente com o fone, só que a informação ela é igual nas duas orelhas. Então, esse daqui é um dos primeiros recados básicos, assim, e fundamentais do processamento auditivo que vocês têm que ter em mente. Que contemple todas aquelas habilidades auditivas que nós vimos, eu tenho que ter colocado na minha bateria de avaliação um teste de cada categoria. Eu tenho que ter um dicótico, um monótico, um diótico e um binaural. Os dióticos é um problema, a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente acaba não fazendo muitos dióticos, e tem toda uma explicação para isso. Mas dicótico, monótico e binaural nós somos obrigadíssimos a fazer, tá? E o que a literatura traz para a gente é exatamente isso. Então, aqui está exatamente como está no Tratado de Audiologia, no de 2011, no último, a nossa obrigação. E daí, aqui é por categoria bem explicadinho. Diótico, o dicótico, informação diferente. Interação ou integração binaural são os binaurais. Temporais, que é uma categoria dentro dos binaurais. A gente vai falar mais sobre isso. E os monoaurais de baixa redundância. Nesse momento, eu quero que vocês lembrem do monoaural. Depois a gente vai falar sobre essa questão da baixa redundância. Agora, eu quero colocar para vocês um outro teste aqui, e vocês vão tentar categorizar ele para mim. Vão dizer onde que vocês acham que ele entra. Nesse momento, a gente tem que imaginar a Amanda de fone, e ela vai receber a informação nos dois ouvidos. Eu vou soltar o som. E daí a gente já fala de novo. Duration pattern sequence. Test items. O que você ouviu, Amanda? Então, assim, meninas, esses 3 apitos, eles compõem um teste que chama teste de padrão de duração. Duração, tamanho do som. Então, são 3 sons. Um é curto, o outro é longo e o outro é curto. Ou um é longo, o outro é longo e o outro é curto. E o que a gente tem que dizer para o paciente? Amanda, você vai ouvir 3 sons e eles são diferentes. Uns são menores, outros são maiores. E a gente chama isso de curto e longo. A gente precisa que você perceba essa diferença, que você tente perceber a diferença entre o curto e o longo.
Eu vou soltar aqui para você escutar e vamos ver se você consegue perceber a diferença. Daí a gente faz assim com o paciente lá na hora. E perceber que um é menor e os outros dois são maiores. Curto, longo, longo. Muito bem. Meninas, turma, esse é um teste que ele entra aqui, ó, dentro dos testes temporais. O que eu estou instigando o meu sistema nervoso auditivo central a fazer? A identificar diferença de tempo, de duração entre um estímulo e outro. Prof, para que eu uso isso na vida? Para tudo. Então, assim, os estudiosos, e aqui tem dois grandes nomes, que é o Music e o Katz, que são dois audiologistas americanos que desenvolveram a grande maioria desses testes. Eles estudaram como que eles poderiam instigar o sistema nervoso auditivo central a demonstrar que ele sabe a diferença entre um som curto e um longo, um fraco e um forte, e que sinapses eu estou criando para isso. Então, essa habilidade que a gente está falando agora é a habilidade de ordenação temporal. Eu estou ordenando coisas num determinado tempo e eu consigo dizer a diferença entre essas coisas. Nesse caso, tamanho, curto, longo. Então, aqui, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fazer um teste temporal, que é o TPD, teste de padrão de duração, e ele usa as duas orelhas ao mesmo tempo. Então, ele é um teste binaural. E daí, aqui, a gente tem uma sequência, uma lista, que eu vou abrir aqui para nós agora. Isso aqui que eu estou abrindo no PDF é o caderno didático, tá, turma? Que vocês já têm ele lá no Moodle. Então, aqui, ó. Como que nós temos a possibilidade de fazer esse teste? A gente tem a possibilidade de fazer por orelha, e além da possibilidade de nós falarmos para o paciente dizer para nós curto e longo, ele pode murmurar, imitando o som. Curto, curto, longo. A gente acaba não usando muito o murmurando, porque ele dificulta ainda mais o teste. A gente usa o nomeando. E nós fizemos uma adaptação aqui na universidade, que é um artigo nosso que está publicado, de fazer o teste binauralmente. Então, a gente só faz ele estimulando as duas orelhas ao mesmo tempo. Por quê, turma? Porque ficava muito longo. Imaginem, olha o tamanho dessa lista. Seriam 30 apitos na direita, depois 30 apitos na esquerda. Então, todos os movimentos que nós podemos fazer em pesquisa aqui na nossa universidade para diminuir e melhorar os testes de processamento, nós fizemos. Então, esse artigo também está lá naquela pastinha de artigos que está no Moodle. Então, o que a Amanda estava dizendo para a gente aqui, ó? Curto, curto, longo, 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 curto, longo. E daí, assim, nós vamos orientar o paciente. Se fosse a Lauren, olha só, você vai escutar agora 3 apitos. E esses apitos, eles são diferentes em relação ao tamanho deles. Um é menor, outro é maior. Você precisa perceber a diferença entre eles. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, daí você solta lá no audiômetro. E vamos ver se você consegue, que foi o que eu fiz com a Amanda. Daí a Amanda prontamente, curto, curto, longo, e foi respondendo. Se o paciente não consegue, a gente explica de novo, tenta de novo, explica de novo, tenta de novo. Vai mudando o jeito de orientar para ver se ele consegue. Se ele não conseguir, tem uma versão mais fácil desse teste, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas esse daqui é o intermediário. Nessa categoria dos testes temporais, a gente tem 3 possibilidades de TPD, teste de padrão de duração. Tem o Music, que é o mais difícil, o Auditech, que é esse, que é o intermediário, tá aqui o nomezinho Auditech, e tem o Taborda, que é o mais fácil. Então, nós também fizemos uma pesquisa para decidir que a gente ia usar esse, que é o da Auditech. E nós descobrimos que ele é o intermediário mediante essa pesquisa. Então, esse artigo também está lá no Moodle. Para que nós pudéssemos escolher, porque nós temos 3 testes que avaliam a mesma coisa.
avaliam o quê, prof? A capacidade do sistema nervoso auditivo central em identificar a diferença de tempo de um determinado estímulo, nesse caso, curto e longo, e ordenar eles no tempo. Como ordenar, prof? Tem que ser na ordem da apresentação, curto, curto, longo. Não pode ser fora dessa ordem. Então, eu uso aqui atenção, eu uso memória, mas eu estou ativando sinapses de regiões que vão responder para estímulos de diferentes tempos de duração. Isso vale muito, meninas, muito, muito, muito para os pacientes de linguagem de vocês. O paciente que não tem ordenação temporal para duração, ele vai ter muito mais diferença de conseguir descobrir ponto e modo articulatório de um determinado fonema. Então, um paciente que não tem essa capacidade de ordenar os estímulos no tempo, que é o que o TPD avalia, é um paciente que vai ter um prognóstico muito mais alongado numa terapia de fala, para organizar questões fonológicas ou até mesmo questões fonéticas. E o TPD tem um parceiro, que é o TPF, que é o teste de padrão de frequência. Por isso que eu falei para vocês na outra aula da sopa de letrinhas, porque vocês vão se acostumando com essas siglas agora. O TPD, que é para ver duração, ficou claro para vocês? É uma lista, eu estou fazendo uma introdução, eu vou voltar em tudo, mas eu preciso que vocês tenham essa noção. O teste de padrão de duração, então, é uma lista de 30 sons que nós vamos fazer com o paciente de modo binaural e a gente só usa a tarefa nomeando. Nós vamos aplicar, ir marcando certo e errado e no final a gente vai gerar uma porcentagem. E nós precisamos que os pacientes acertem mais que 67% é o padrão geral do teste e depois temos os padrões por faixa etária aqui. 18 a 29, os idosos com limiar normal e com perda auditiva. A Lauren entraria nesse critério, que é o critério geral do teste, mais que 67%. Estaria aqui também. Então, a gente precisaria que a Amanda acertasse no mínimo 73% do teste. Porque nós temos uma referência só, porque ele é binaural. Diferente do fala comprimida, que tinha uma referência para a direita e uma referência para a esquerda. Ok, meninas? Conseguem imaginar a Lauren de 10 anos fazendo esse teste? Aqui a gente tem um protocolo completo, mas a gente vai ocupar duas listas, uma lista para direita, uma lista para direita. A gente tem um protocolo completo, mas a gente vai ocupar uma lista, 30 estímulos para os dois lados. Tudo bem? Quando nós pensamos no processamento auditivo em todas as faixas etárias, isso foi uma coisa que eu dei destaque nas outras aulas, é isso que a gente vai aprendendo ao longo da disciplina. Será que eu consigo fazer esse teste com uma criança de 5 anos? Porque a Lauren, com 10 anos, acredito que ela vai entender. Uma criança de 5 anos já vai ficar bem mais difícil para ela. O que a gente pode fazer é usar estratégias. Às vezes a gente faz assim, ó. Daí esse aqui é o curto e esse aqui é o longo. Daí a criança faz assim, curto, curto, longo. Daí, às vezes, eles acham mais divertido. A gente pode aumentar essa diferença, né? Curto, curto, longo. E daí, nessa vontade de falar e de não esquecer, às vezes a nossa memória nos trai, né? Porque daí tu quer guardar ali. E daí, pensem, meninas, sentindo na pele a emoção, percebam o quanto para fazer teste de processamento auditivo não dá para estar cansado, não dá para estar com fome, não dá para dar com sono, porque aqui eu fiz uma pinceladinha na Lu, na Nicole, na Amanda, mas o real e original são os 30 estímulos para o TPD, e os 25 estímulos em cada orelha para o fala comprimida adaptado. Então, aqui já teria ido uns 15 minutos, pelo menos, de avaliação. Porque até a gente orientar o paciente, ver se o paciente entendeu, se ele está respondendo direitinho. E daí, o que acontece na prática, na nossa vida? Vocês vão colocando aqui do ladinho certo, errado, certo, errado, certo, errado. Quando vocês atendem em dupla,
Digamos que a dupla seja a Lu e a Amanda. A Amanda está atendendo o paciente e a Lu já está do lado com o protocolo fazendo as porcentagens e fechando se está normal e alterado, porque depois isso vai para um relatório. Quando vocês fazem sozinhos, vocês marcam certo, errado, e deixam para fazer as contas só no final, porque senão o paciente está lá dentro da cabina esperando e vocês ali fazendo porcentagem. Não, termina todos os testes, depois que terminou tudo, daí faz as porcentagens e vê se está normal ou alterado de acordo com a referência existente. Certo? Tudo bem? Então tá bom. Vivante, sua audição com estilo. Lançamento exclusivo na Escute Bem, Avenida Presidente Vargas, 2029, bairro Nossa Senhora de Fátima. Aqui na Escute Bem tem tecnologia, potência e discrição para atender todos os graus de perdas auditivas. Linha Vivante, mais variedade. Benefícios do Vivante: conexão universal Bluetooth, formato ergonômico exclusivo, controle por toque, carregador compacto e carregamento por indução magnética. Linha Vivante, mais recursos. Benefícios do Vivante. Os aparelhos auditivos da Escute Bem são da marca global Unitron, que contém inteligência artificial, como computadores que contêm diversos recursos, com benefícios exclusivos para a melhoria da sua audição. A tecnologia Logral captura dados de uso do dia a dia e fornece informações valiosas sobre os ambientes em que o usuário frequenta. Esses dados facilitam o aconselhamento e a seleção do nível tecnológico. O Logral registra a localização da fala em situações de alta complexidade. Linha Vivante, mais recursos. Benefícios do Vivante. O AutoFocus 360 tem a redução dinâmica de ruído. Em diversos ambientes, o sistema ativa automaticamente para tornar a conversa mais natural possível. Por exemplo, em uma mera conversa no café, podemos ter muito mais ruído do que imaginamos. A situação conversa no ruído forte com hiperfocos vem para tornar a situação de conversa no restaurante ainda mais natural e fácil, porque potencializamos ainda mais a relação sinal e ruído no processamento do som nessa situação. Através do recurso do hiperfocus nas conversas em ambiente com ruído intenso, o hiperfocus atua aplicando um feixe binaural, altamente concentrado na parte frontal. No Integro S, recursos são combinados automaticamente, de modo a se ajustar e promover melhor desempenho na situação sonora em que o usuário está. Integro S, mais recursos. O Integro S identifica um ambiente de alta complexidade e ativa os algoritmos adaptativos mais potentes.
a ênfase de fala, os redutores de ruído e o AutoFocus 360 para gerenciar de forma automática e eficiente cada aspecto desafiador do ambiente. Nas tecnologias de aparelhos 7 e 9, temos o microfone Hiperfocus, que será ativado no programa Conversa no Ruído Forte. Nossos aparelhos auditivos têm algoritmos redutores de ruído e a ênfase de fala que atuam juntamente com o AutoFocus 360 e com o Hiperfocus. Linha Vivante, mais recursos, benefícios do Vivante. Os aparelhos auditivos têm recursos dinâmicos para cada situação do paciente. Através do gerador de som, a tecnologia integrada vai atuar especificamente para o tratamento do zumbido. O gerador de ruído será destinado a fornecer uma fonte de enriquecimento sonoro que estimula o sistema auditivo. Será que você está ouvindo tudo o que gostaria? Procure uma de nossas lojas e teste em casa um de nossos aparelhos auditivos da marca Unitron. Escute bem, a liberdade de ouvir o mundo ao seu redor. A Escute Bem é a revenda exclusiva da marca Unitron no Rio Grande do Sul, com aparelhos confortáveis e imperceptíveis, com conectividade sem fio, design premiado, maior definição de fala e são recarregáveis. Código de dígitos. Repita. 2, 7, repita. 9, 7. Meninas, o que tem de diferente nesses sons? Conseguem perceber que tem uma diferença, tem uma confusão? Tá diferente, né? O que acontece aqui? Aproveitei e peguei um teste dicótico. O dicótico é aquele que o paciente vai estar de fone e vai vir uma informação numa orelha e outra informação na outra orelha. Esse teste em especial que eu estou mostrando para vocês é o teste dicótico de dígitos. Então, como o nome já diz, dicótico, uma informação em cada orelha, dígitos, números. Então, é um teste 100% composto por números. E o que a gente vai orientar para o paciente é que realmente ele vai ouvir uma informação numa orelha, outra informação na outra. E eu quero abrir o protocolo aqui para mostrar para vocês, para ficar melhor. Cadê? A gente vai sempre precisar aplicar um teste de cada categoria em todos os pacientes que for possível. Então, se nós pensarmos na Lauren, de 10 anos, que é uma menina que ela é típica no sentido de desenvolvimento neuromaturacional e que tem uma dificuldade específica de compreensão de fala, uma dificuldade na escola, que ela daria conta de entender e fazer os testes, a gente vai aplicar um de cada categoria. O que eu quero dizer com um de cada categoria? Um monoaural, ou seja, uma lista para a direita, uma lista para a esquerda. Um binaural, a mesma informação nas duas orelhas, como, por exemplo, o TPD. O monoaural, o fala comprimida. E agora a gente está falando de um dicótico, que vai vir uma informação diferente em cada orelha. Então, eu preciso de um teste em cada categoria e eu preciso contemplar essas categorias aqui. Então, um dicótico, um binaural, temporal e monoaural. Então, no mínimo, são 5 testes, porque aqui nos temporais a gente tem 2, ou melhor, 3 testes que entram aqui só para a gente contemplar essa categoria. Agora eu estou pegando um exemplinho de cada para nós introduzirmos.
Mas então, no mínimo, são 5. De 5 a 7 testes por paciente. A questão de fazer tudo numa vez só é muito discutida entre as pessoas que trabalham com processamento auditivo. Tem quem tenha protocolarmente a avaliação em 2 sessões. Eu faço o que eu consigo em 30 minutos num dia, eu faço o que eu consigo em 30 minutos no outro dia. Porque cansa, é cansativo para a gente que avalia e é cansativo para eles. Mas tem quem diga, não, eu vou fazer tudo em 1 hora, porque é muito pior o paciente ter que voltar mais de uma vez para fazer o mesmo exame. Então, tem uma discussão muito grande em cima disso, se faz numa sessão, se faz em 2 sessões. Aqui na universidade, por uma questão nossa de agenda, a gente faz em 1 sessão de 1 hora. Porque vocês, na prática clínica, vocês têm 6, 7 semanas de prática de avaliação de processamento auditivo. Porque essa prática, ela está dentro dos rodízios. Então, se nós fizéssemos 2 vezes o mesmo paciente, vocês iam atender 3 pacientes só. Porque daí, com os retornos, né, daria só 3 pacientes. Daí a gente entendeu que era melhor nós fecharmos em 1 hora de avaliação e vocês terem a possibilidade de ter 6, 7 pacientes diferentes para o processamento, do que fazermos com retorno. Porque também os nossos pacientes têm dificuldade financeira, então eles teriam que pagar passagem 2 vezes, quem vem de outra cidade vem de outra cidade 2 vezes. Então a gente fechou 5 a 7 testes, o que nós conseguirmos em 1 hora de avaliação. E daí a gente relata o que a gente conseguir. Se nós não conseguirmos fechar o protocolo, a gente não pode dizer que a gente fez uma avaliação de processamento auditivo. A gente fez uma avaliação de algumas habilidades auditivas, porque dentro de cada um desses testes estão inseridas aquelas habilidades que a gente começou falando na outra aula. Depois a gente vai frisando tudo, teste, habilidade, as coisas vão clareando mais para vocês. Tá? Meninas, então assim, turma, eu mostrei para vocês esse áudio do TDD, teste de código de dígitos, que é esse daqui. Como que funciona o TDD? O paciente vai estar com fone, e daí ele vai escutar 5, 8, 5, 8, 4, 7, 4, 7. Então, o 5 e o 8 vêm ao mesmo tempo, o 4 e o 7 vêm ao mesmo tempo. O dicótico significa, ao mesmo tempo, uma mensagem em cada orelha. Dígitos, porque eu só tenho números na tarefa. Então, essa etapa toda, ó, aqui de cima, a gente vai dizer assim para o paciente, ó. A Lauren, agora você vai escutar 4 números. Desses 4 números, você vai escutar 2 juntinho, depois mais 2 juntinho. Desses 4 números que você ouvir, você tem que me falar os 4. Não importa a ordem. Aqui não importa a ordem. Diferente do TPD, que a Amanda me ajudou, que tem que ser curto, curto, longo, longo, curto, longo, que eu estou falando de ordenação no tempo e diferenciação entre estímulos de resposta neural, aqui eu quero a percepção da binauralidade. Aqui eu quero que o cérebro me mostre que ele dá conta de 2 estímulos diferentes ao mesmo tempo e de me responder isso. Então, vai ser 5, 4, 5, 4, 8, 7. O paciente tem que ouvir os 4 números e depois falar pra gente. Aqui vai ser 4, 9, 8, 7, 5, 8, 9, 4. Então, sempre esse aqui, o 5 com o 8, o 7 com o 5, o 4 com o 7. Depois vem para cá. 4 com 8, 7 com 5, 8 com 4, 5 com 7. Entendem? 2 números mais 2 números. E daí a gente vai marcando aqui do lado se o paciente acertou ou se o paciente errou. Certo, certo, errado, errado, certo, certo, errado, errado. Vou soltar o áudio aqui de novo para ver se vocês conseguem perceber um pouquinho aí.
Tá aqui, ó, 7549. Repita. 7, 8. Fica tudo muito misturado, né? Porque nós estamos sem o fone. Então, se nós estivéssemos com o fone, nós íamos ouvir aos pares. O que é importantíssimo aqui? Nós precisamos que o paciente ouça os 4 números e responda aos 4 números depois. Não dá para ele ir tentando 58, 58, 47. Não pode. Ele tem que ouvir os 4 e responder os 4. Toda essa parte aqui de cima é a etapa de que a gente chama de integração binaural. Eu preciso que ele responda os 4 números que ele ouviu. A outra etapa desse teste é o que a gente chama de escuta direcionada. Então, esse teste ele tem 2 etapas, diferente dos testes que a gente conversou até então. Nós falamos do teste de fala comprimida, adaptado, que tem uma lista para a direita, uma lista para a esquerda, 25 palavras, braço, cama, bola, aquelas palavras corridinhas. Depois nós falamos do TPD, teste de padrão de duração, que é um teste de ordenação temporal, que eu vou usar as 2 orelhas com o mesmo estímulo. Esses testes têm, ele é uma coisa só do início ao fim. O TDD, não, ele tem essa etapa, que é a etapa de integração binaural, e ele tem essa etapa, que é a etapa de escuta direcionada. Aqui o paciente vai estar com fone, e eu vou dizer assim para ele, Lauren, agora presta atenção. Você vai continuar escutando os 4 números, vai vir 2 mais 2. Mas eu preciso que você ignore o que você está escutando na esquerda. Responde para mim só o que você ouvir na direita. Continuarão todos. Esquece essa orelha. Daí a Lauren vai estar lá com o fone, sentadinha dentro da cabina, e ela vai responder para vocês. 5, 4, 4, 8, 5, 9, 7, 4, porque ela tem que ignorar os da esquerda. O que ela está fazendo agora? Ela está fazendo separação binaural. Ela está fazendo escuta direcionada. Esquece um lado, direciona para o outro. Esquece um lado, direciona para o outro. Isso é uma habilidade que a gente precisa muito numa criança dentro da sala de aula. Esquece o colega ali falando, presta atenção na prof lá. Porque a gente precisa separar, que se mistura com a figura fundo. Presta atenção na figura, esquece o fundo. Aqui é uma mistura de figura fundo com direcionamento auditivo, porque eu não quero nada da orelha esquerda, eu só quero da orelha direita. E depois, ao contrário, Lauren, nós acabamos este lado, agora a gente vai fazer do outro. Agora você esquece a direita, esquece, e responde para mim tudo que você escutar aqui desse lado. São 2 números aqui, então continuam os 4, mas eu quero só esses 2. E daí tem paciente que fica com a mão no ouvido esquerdo, tem paciente que fica com a mão esquerda levantada para lembrar que é só desse lado, tem paciente que fecha o olho assim, fica tentando se concentrar para prestar atenção só aqui. Então, ela vai responder só os da esquerda. 8, 5, 4, 7, 7, 4, 5, 8. E daí a gente vai colocando certo ou errado. E da mesma forma que os outros, a gente vai ter uma porcentagem a fazer. E essa porcentagem a gente vai procurar o ranking de normalidade. Então, a Lauren, ela entra aqui, ó. 11 anos, ela tem que acertar 95% na direita, 95% na esquerda ou mais, na etapa de integração. E na etapa de escuta direcionada, que é mais fácil, 91% para mais. Quer dizer, esse mais fácil não está escrito na literatura, isso é o que eu acho. Mas aqui as porcentagens são diferentes para a integração binaural e para a escuta direcionada. Ou integração binaural e separação binaural. Depois eu vou voltar para ensinar vocês a fazer essa continha.
Mas aqui foi mais para nós introduzirmos mesmo um protocolo de avaliação para a Lauren, porque daí a gente tem que responder para uma bateria mínima. Eu vou voltar nesse slide na próxima aula. Mas o que seria a bateria mínima da Lauren? Fechamento auditivo, que nós fizemos com uma lista em cada orelha, que é o monoaural. TDD, integração binaural, que é o que a gente acabou de falar, teste de código de dígitos, junto de código. O RGDT não falamos hoje. TPD, falamos, ordenação temporal para duração, curto, curto, longo. E o TPF, eu vou mostrar bem rapidinho agora, só porque ele é amigo do TPD, e não é tão difícil, para nós voltarmos no RGDT e no MLD na próxima aula e seguirmos esse raciocínio de um teste para cada categoria e voltando nas categorias. Mas aqui é uma introdução aí de protocolo de processamento para uma menina de 10 anos que daria conta de fazer esses 6 testes. Em 1 hora de fazer tudo isso, depende muito de cada criança. Tem criança de 10 anos que faz isso aqui com o pé nas costas em 40 minutos. Tem criança que em 1 hora a gente vai ficar devendo aí uns 2 testes. Vivante, sua audição com estilo. Lançamento exclusivo na Escute Bem, Avenida Presidente Vargas, 2029, bairro Nossa Senhora de Fátima. Aqui na Escute Bem tem tecnologia, potência e discrição para atender todos os graus de perdas auditivas. Linha Vivante, mais variedade. Benefícios do Vivante: conexão universal Bluetooth, formato ergonômico exclusivo, controle por toque, carregador compacto e carregamento por indução magnética. Linha Vivante, mais recursos. Benefícios do Vivante. Os aparelhos auditivos da Escute Bem são da marca global Unitron, que contém inteligência artificial, como computadores que contêm diversos recursos, com benefícios exclusivos para a melhoria da sua audição. A tecnologia Logral captura dados de uso do dia a dia e fornece informações valiosas sobre os ambientes em que o usuário frequenta. Esses dados facilitam o aconselhamento e a seleção do nível tecnológico. O Logral registra a localização da fala em situações de alta complexidade. Linha Vivante, mais recursos. Benefícios do Vivante. O AutoFocus 360 tem a redução dinâmica de ruído. Em diversos ambientes, o sistema ativa automaticamente para tornar a conversa mais natural possível. Por exemplo, em uma mera conversa no café, podemos ter muito mais ruído do que imaginamos. A situação conversa no ruído forte com hiperfocus vem para tornar a situação de conversa no restaurante ainda mais natural e fácil, porque potencializamos ainda mais a relação sinal e ruído no processamento do som nessa situação. Através do recurso do hiperfocus nas conversas em ambiente com ruído intenso, o hiperfocus atua aplicando um feixe binaural, altamente concentrado na parte frontal.
No Integro S, recursos são combinados automaticamente, de modo a se ajustar e promover melhor desempenho na situação sonora em que o usuário está. Integro S, mais recursos. O Integro S identifica um ambiente de alta complexidade e ativa os algoritmos adaptativos mais potentes, a ênfase de fala, os redutores de ruído e o AutoFocus 360 para gerenciar de forma automática e eficiente cada aspecto desafiador do ambiente. Nas tecnologias de aparelhos 7 e 9, temos o microfone HyperFocus, que será ativado no programa Conversa no Ruído Forte. Nossos aparelhos auditivos têm algoritmos redutores de ruído e a ênfase de fala, que atuam juntamente com o AutoFocus 360 e com o HyperFocus. Linha Vivante, mais recursos, benefícios do Vivante. Os aparelhos auditivos têm recursos dinâmicos para cada situação do paciente. Através do gerador de som, a tecnologia integrada vai atuar especificamente para o tratamento do zumbido. O gerador de ruído será destinado a fornecer uma fonte de enriquecimento sonoro que estimula o sistema auditivo. Será que você está ouvindo tudo o que gostaria? Procure uma de nossas lojas e teste em casa um de nossos aparelhos auditivos da marca Unitron. Escute bem, a liberdade de ouvir o mundo ao seu redor. A Escute Bem é revenda exclusiva da marca Unitron no Rio Grande do Sul, com aparelhos confortáveis e imperceptíveis, com conectividade sem fio, design premiado, maior definição de fala e são recarregáveis. Esses protocolos todos, meninas, eles ficam conosco, eles são pra gente. O que o paciente recebe é o relatório final, que eu vou abrir aqui só para vocês verem. Daí a gente vai passando todos os resultados para o relatório, as porcentagens, e vai chamando de normal ou alterado cada habilidade auditiva para poder fechar o diagnóstico de TPAC ou não TPAC, tem transtorno ou não tem transtorno de processamento, porque isso aqui é para gente, é para nós nos guiarmos e para nós fazermos as porcentagens. E, turma, tudo isso que a gente vai coletando em cada teste vai vir para cá. Esse aqui é o modelo de relatório que a gente usa de avaliação das habilidades auditivas. Daí a gente coloca se o paciente estava alerta, colaborativo, quantos testes fez, e daí aqui tem o nome dos testes. Por exemplo, aqui o TDD, ó, o de código de dígitos. A gente vai dizer a intensidade que a gente fez. Aqui tem a explicação de habilidade auditiva, mecanismo fisiológico e processo gnóstico. Isso aqui eu não expliquei ainda, não chegamos lá. Aqui tem uma explicaçãozinha do que é a integração binaural. Eu vou colocar a porcentagem de acertos da direita, da esquerda. Vou dizer se está normal ou alterado. Daí eu tiro, né? Se está normal, por exemplo, eu tiro o alterado. Tem colegas que gostam de fazer assim, um xizinho. Tem quem gosta de tirar o alterado e deixar assim. Tanto faz. Pode ser de um jeito ou pode ser do outro. Daí a gente coloca aqui a porcentagem da direita e da esquerda. E daí aqui eu vou ter os critérios de normalidade, todos. Então, todos aqui no relatório. Daí o que nós fizemos? Por exemplo, se for a Lauren, a nossa paciente, eu vou apagar todos os critérios que não tem nada a ver com a Lauren, vou deixar só os critérios para a Lauren. No modelo de relatório está o mundo e o universo aqui dentro, para vocês irem tirando o que não é do paciente de vocês. Então, percebam que esses protocolos é para nós usarmos, chegarmos na média e termos a porcentagem do normal e não normal. Isso que a gente extrai daqui, a gente traz para cá e vai colocar aqui no relatório o resultadinho e vai apagar o critério de referência, vai deixar só o da paciente. Certo? Claro, a gente vai falar muito mais de relatório, aqui era só para ilustrar.
E daí, por que no modelo de relatório tem tanta explicação? Porque esse modelo vai para professor, esse relatório vai para professor, para pediatra, para neuropsicólogo, para neurologista, para psiquiatra, para todos os profissionais que vocês podem imaginar. E eles não sabem o que é processamento auditivo. Então, a gente entendeu, assim, e quando eu digo a gente, na Academia Americana de Audiologia, Academia Americana não, na ABA, Academia Brasileira de Audiologia, a ABA, entendeu que quanto mais explicativo fosse o relatório, melhor seria para os profissionais que recebem. E isso também vale para nós. Se nós pegarmos uma fonoaudióloga que se formou aí há 25 anos atrás, não teve nem cócega disso na faculdade, sabe? Eu não tive, gurias. Eu não tive processamento auditivo na minha graduação. Eu aprendi processamento auditivo depois. Eu fiz uns cursos na especialização, porque na minha especialização, em 2005, não tinha disciplina de processamento. Daí, no meu mestrado, eu tive disciplina de processamento, mas eu sempre fui estudando por fora. E eu tô formada... Eu formei em 2004. Eu já fiz essa conta esses dias. 2004. Quase 20 anos. Eu tô falando aqui da pessoa que formou há 25. Quase 20 anos. Então, eu não tive. Esses 6 aqui, ó, que a gente listou para Lauren, tem outras opções aqui, outras aqui, outra. Todo mundo tem outras opções. Só que não te assusta muito nesse sentido, porque tu acaba utilizando muito mais um teste do que outro. Então, hoje a gente tem 17 testes de processamento disponíveis no mercado nacional. Aqui nessa nossa primeira aula, nós listamos 6. E propositalmente, eu listei os 6 mais utilizados, os 6 que as nossas colegas mais escolhem nos protocolos. Por que a gente não pode dizer que essa daqui é a receita do bolo? Porque tem paciente que fala errado. Digamos que a Lauren tivesse um desvio fonológico. Eu não posso aplicar o teste de fala comprimida adaptado na Lauren, porque como é que eu vou saber se ela disse braço, baço, porque ela não faz encontro consonantal, ou porque ela entendeu baço? Cravo, ela falou cavo, porque não tem, entende? Então, o fala comprimida adaptado, eu não posso usar em quem tem desvio fonológico. E assim vai indo. Tem outros exemplos que a gente vai construindo aí ao longo da disciplina. Mas um recadão, assim, um recadão que não é receita do bolo, mas que é uma receita que a maioria dos nossos colegas tem utilizado, é essa sopa de letrinhas aqui. Esse é um dos protocolos mais utilizados hoje em dia, desde que o paciente consiga executar todos os testes. E daí eu vou destrinchando para vocês o porquê que esse é um dos protocolos mais utilizados, mesmo que nós tenhamos outras opções. Mas o processamento é um mundo. Daí tem quem diga que esse protocolo aqui é uma porqueira. Tem quem diga que é o máximo. Então, assim, tem muitas opiniões diferentes, as pessoas têm muito... esse teste é mais legal, esse teste é mais divertido. Não é assim. Não é legal e divertido. Cadê a evidência científica de que o teste funciona, não funciona, é bom, não é bom? Então, o que eu vou ensinar para vocês é com base nisso, nessas evidências que estão aí no nosso país. Não dá para a gente ficar se baseando no que acontece com a criança norte-americana, europeia, né? Tem uma certa diferença entre as nossas crianças e os nossos velhos, com as crianças e os velhos deles. Quando eu falo velho, é com todo amor e carinho, tá? Eu amo velho. Vivante, sua audição com estilo. Lançamento exclusivo na Escute Bem, Avenida Presidente Vargas, 2029, bairro Nossa Senhora de Fátima. Aqui na Escute Bem tem tecnologia, potência e discrição para atender todos os graus de perdas auditivas. Linha Vivante, mais variedade. Benefícios do Vivante: conexão universal Bluetooth, formato ergonômico exclusivo, controle por toque,
carregador compacto e carregamento por indução magnética. Linha Vivante, mais recursos. Benefícios do Vivante. Os aparelhos auditivos da Escute Bem são da marca global Unitron, que contém inteligência artificial, como computadores que contêm diversos recursos, com benefícios exclusivos para a melhoria da sua audição. A tecnologia Logral captura dados de uso do dia a dia e fornece informações valiosas sobre os ambientes em que o usuário frequenta. Esses dados facilitam o aconselhamento e a seleção do nível tecnológico. O Logral registra a localização da fala em situações de alta complexidade. Linha Vivante, mais recursos. Benefícios do Vivante. O AutoFocus 360 tem a redução dinâmica de ruído. Em diversos ambientes, o sistema ativa automaticamente para tornar a conversa mais natural possível. Por exemplo, em uma mera conversa num café, podemos ter muito mais ruído do que imaginamos. A situação conversa no ruído forte com hiperfocos vem para tornar a situação de conversa no restaurante ainda mais natural e fácil, porque potencializamos ainda mais a relação sinal e ruído no processamento do som nessa situação. Através do recurso do hiperfocus nas conversas em ambiente com ruído intenso, o hiperfocus atua aplicando um feixe binaural, altamente concentrado na parte frontal. No Integro S, recursos são combinados automaticamente, de modo a se ajustar e promover melhor desempenho na situação sonora em que o usuário está. Integro S, mais recursos. O Integro S identifica um ambiente de alta complexidade e ativa os algoritmos adaptativos mais potentes, a ênfase de fala, os redutores de ruído e o AutoFocus 360 para gerenciar de forma automática e eficiente cada aspecto desafiador do ambiente. Nas tecnologias de aparelhos 7 e 9, temos o microfone hiperfocus, que será ativado no programa Conversa no Ruído Forte. Nossos aparelhos auditivos têm algoritmos redutores de ruído e a ênfase de fala, que atuam juntamente com o AutoFocus 360 e com o hiperfocus. Linha Vivante, mais recursos, benefícios do Vivante. Os aparelhos auditivos têm recursos dinâmicos para cada situação do paciente. Através do gerador de som, a tecnologia integrada vai atuar especificamente para o tratamento do zumbido. O gerador de ruído será destinado a fornecer uma fonte de enriquecimento sonoro que estimula o sistema auditivo. Será que você está ouvindo tudo o que gostaria? Procure uma de nossas lojas e teste em casa um de nossos aparelhos auditivos da marca Unitron. Escute Bem, a liberdade de ouvir o mundo ao seu redor. A Escute Bem é revenda exclusiva da marca Unitron no Rio Grande do Sul, com aparelhos confortáveis e imperceptíveis, com conectividade sem fio, design premiado, maior definição de fala e são recarregáveis.